Muito bem, mais uma entrevista aqui no canal Expansivo e hoje a gente vai conversar com a Bruna Goulart e com a Vitória Goulart, as irmãs que já jogam xadrez aos 9 anos de idade. Tudo bem, Bruna e Vitória? Tudo bem. Então, como é que surgiu esse interesse pelo xadrez? Bom, o nosso pai, ele jogava. Daí, quando a gente tinha 4 anos, ele começou a nos incentivar e a aprender. E aí a gente foi jogando, a gente foi gostando. Ah, vem do pai, vem de herança, digamos assim, o pai ensinando a vocês a jogar. Isso. Legal. Vocês já participaram de alguma competição? Eu tô vendo que tem bastante troféus aqui, né? Sim, a gente já participou de vários. Vários? Quantos, assim, mais ou menos? Aqui em Caxias e também fora de Caxias? Mais ou menos um monte. Tem um monte? Então tá. Vocês têm alguma estratégia que vocês usam para vencer o oponente? Como é que vocês jogam, assim, tecnicamente falando? Eu jogo de preto, eu jogo a siciliana e de branco eu jogo a gambita. Ah, legal. E você, Bruna? Eu jogo com agressividade. Bacana. Qual que é o raciocínio que vocês têm durante o jogo? Por exemplo, um oponente vocês atacam uma dama e aí vocês se sentem num encurralado, assim, né? Como é que vocês se desvencilham para conseguir ganhar o jogo? Bom, a gente tipo pensa, né, pra onde que a gente vai tirar aquela peça, né? E se a gente tirar pra algum lugar errado, assim, daí a gente, se for um jogador forte, a gente já perde. E o que do xadrez, jogando xadrez, vocês levam pra vida, assim? Um monte de coisa. Por exemplo? Pensar, né, nas coisas. Tipo, ver se eu fazer tal coisa, o que a pessoa vai fazer pra mim? Se eu fazer uma coisa Errada, o que pode consertar? Legal. Muito bem, então, muito obrigado. E eu gostaria que vocês fizessem uma demonstração, então, para o pessoal que quer começar a jogar e não sabe, vocês fizessem uma demonstração, que vocês explicassem como é que joga o xadrez. Pode ser? Então tá bom. Então daqui a pouco a gente volta com as duas jogando xadrez aqui no canal Expansivo. E agora nós vamos entrevistar o pai da Bruna e da Vitória, o Thiago Goulart. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Tudo bem. Então fala um pouco das suas filhas, por que esse incentivo do xadrez? Eu jogava em competições, né? E quando elas nasceram, eu parei de jogar, né? Parei de jogar e eu sempre tive a intenção de, quando elas começassem a entender, eu pudesse passar o xadrez para elas. Então, essa fase foi a partir dos 4 anos que eu comecei a ensinar, né? E a gente hoje, eu acompanho elas nos torneios, né? Quando eu posso, senão a minha mãe também leva, minha mãe também joga, treina com elas, né? Além de eu treinar, a gente estuda o xadrez também, a gente tem livros, a gente estuda as defesas, as aberturas, né? Para cada defesa existe um nome, para cada abertura também, né? Meio jogo é bastante criatividade e a minha mãe, ela leva as crianças quando eu não posso ir nessas competições e algumas delas a minha mãe joga também, né? Ela já tem uma certa idade, né? E o xadrez, ele além de é uma união de geração, né? Ele une as gerações, até porque tu vê que as minhas filhas têm 9 anos e nos torneios elas já enfrentaram veteranos, né? De 60 anos, 50 anos, inclusive crianças, obviamente, mas é um esporte que não tem limite para a idade, né? Eu acredito que com 4 anos a criança já pode aprender, assim como minhas filhas, né? Como você se sente tendo as filhas assim já multicampeãs? Para mim é só alegria, sabe? E eu fico muito emocionado e nervoso também quando eu acompanho elas, né? Porque a gente fica assistindo e a gente não quer passar esse nervosismo para elas, senão elas sentem, né? E acabam ficando nervosas também. Então, dependendo quando elas vão nos torneios que ela tem um adversário, que elas pegam um adversário que eu sei que é difícil, né? Então eu me afasto
ou eu me retiro do local até para que eu não passe essa atenção para elas, né? Porque, então elas acabam jogando e às vezes elas vão, eu venci. Nossa, tu venceu daquele adversário. Como eu já estou no meio do xadrez, eu conheço alguns jogadores que já estão aí na carreira, né? Quais que são as maiores referências delas, assim, alguns nomes que ela viram no xadrez e se inspiraram para começar a jogar xadrez? Elas têm duas, elas têm elas têm uma ídolo, né, feminina, que vem muito de encontro com a história delas, que são duas irmãs. Elas são a Judith Polgar e a Susan Polgar, né? As duas foram campeãs mundiais e atualmente a Judith ainda é campeã mundial, né? Então elas têm uma diferença mínima de idade e elas se espelharam, minhas filhas se espelharam nessas duas campeãs, né? São ídolos para elas, né? Para as duas. Legal, muito obrigado então, Thiago, pela entrevista, e deixa uma mensagem para o pai, para a mãe que queira incentivar seu filho não apenas no xadrez, mas em outros esportes também. Bom, a minha mensagem é que o esporte ele muda o destino das crianças, dos adolescentes. É muito importante que os pais se tornem presentes, né? Não só no xadrez, mas também em artes marciais, competições de futebol. Para os filhos, ter a presença dos pais participando é um incentivo muito grande. E o esporte, ele vem tirar essas crianças vão te dar um suporte, né? Para que essas crianças cresçam com uma mentalidade sólida, né? Acredito muito no esporte, independente do esporte. Bom, o que acontece aqui é que cada jogador tem um relógio, né? Quando ele joga, ele aciona o botão, é um tempo regressivo para o próximo lance, né? Que seria, no caso aqui, a Bruna. Quando a Bruna jogar, ela aciona, o relógio dela para e começa o tempo regressivo para a vitória. São 2 minutos para cada lado. Quando a seta começa a levantar, significa que o teu tempo está estourando. Quando ela cair, o adversário que caiu a seta foi derrotado pelo tempo esgotado, né? Aqui no caso a Bruna ganhou da vitória, né? Por tempo. E aí elas são professoras e ensinam outras crianças também a jogar isso? Sim, elas me ajudam no projeto Caxias Mais Xadrez, né? Que é um projeto que tem a intenção de dar visibilidade ao xadrez, ao esporte aqui em Caxias, relacionado ao xadrez. Então a gente tem alguns trabalhos voluntários, que são um deles na SCAM. Elas me ajudam a dar aulas na SCAM, que é a assessoria de idosos, né? Na APADEV, a gente dá aulas lá, elas também me ajudam, elas dão aulas para deficientes visuais na APADEV. E na escola Clemente Pinto, elas me acompanham, mas na escola esporadicamente, né? Então na escola eu vou praticamente sozinho, elas vão umas 2 vezes por mês, né? Até na escola elas foram para a gente fazer um evento com os alunos, que foi quando a gente colocou uma simultânea, né, Vitória? A gente fez uma simultânea que a Vitória jogou com quantos alunos tu jogou, Vitória? Do torneio joguei com os 5 primeiros. Foi com os 5 primeiros. A gente fez um torneio na escola Clemente Pinto com esses alunos formados que eu formei lá, né? E os 5 primeiros colocados jogaram uma simultânea com a Vitória. A simultânea o que é? Ela enfrenta os 5 jogadores simultaneamente, né? São 5 mesas, ela passa e vai jogando e volta. Ela contra os 5? Ela contra os 5 simultaneamente, né, Vitória? E nessa exibição, era uma exibição, né? Para que eles pudessem estar evoluindo junto, né? Depois a gente apresentou as falhas deles nas aulas. Uma outra ocasião, a Bruna foi fazer uma simultânea, né, Bruna? Naquela simultânea tu jogou com uns 20, eu acho, né? Não, foi com 7. 7 de cada turno. Foram 4 turmas, né? Só que a simultânea, ela jogou contra os 7, ela venceu os 7 de cada turno, o total deu
deu 28 alunos, eu acho, né? E depois a gente passa mostrando as falhas e onde eles podem corrigir. Esse trabalho não visa lucro financeiro. A gente também desenvolveu 2 torneios aqui em Caxias, que é o torneio estudantil e aberto de Caxias. O primeiro torneio foi no prédio da UAB, deu 60 jogadores, fora os acompanhantes. Já o segundo deu 118 jogadores e mais acompanhantes, foi no prédio, no espaço do Enxutão, né? Então, só tende a crescer, né? A gente, além de estar fazendo esses torneios, a gente tem a intenção de estar formando esses jogadores para ir prestigiar os nossos eventos, né? Então tá, muito obrigado e sucesso. Obrigado.